Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Ayrton Filgueira e hoje quero trazer uma palavra para você que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 14 e versículo do 16 em diante. Amém? Queridos, preste bem atenção. Inventar desculpas para não magoar alguém, para não deixar alguém chateado, isso é certo. Quem nunca inventou desculpas para supostamente não magoar o amigo ou amiga, ou até mesmo os parentes, familiares? Então vamos saber um pouquinho se isso é certo ou é errado. A parábola que se encontra em Lucas, capítulo 14, do versículo 16 até o 23, até o 24, diz assim, preste bem atenção. Então Jesus lhe disse, certo homem, Jesus contou essa parábola, tá? Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados, venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado, comprei um sítio, ou comprei um campo, e por essa razão não vai dar para mim não, viu? Né? Eu tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro, o segundo, disse assim, comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalharam bem. Peço que me desculpe, né? E o terceiro disse assim, acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao seu patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Preste atenção no versículo 24. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Isso é sério, gente. Inventar desculpa é coisa séria. Então em Lucas, no capítulo 14, no versículo 16 até o 24, nós podemos ver um pouquinho dessa história. Todo mundo gosta de ir à festa, não é verdade? Mas este texto da palavra de Deus conta de uma festa que as pessoas não quiseram ir e por isso deixaram suas desculpas. O anfitrião da comemoração não gostou nem um pouco, Nem um pouco. E essas desculpas que eles deram, E mandou convidar muitos outros, não é verdade? Convidar outras pessoas que de repente pudessem vir à festa dele. Na vida espiritual, muitas pessoas apresentam suas desculpas para não orar, para não ler a Bíblia, para não ir à escola bíblica dominical, para não entregar o dízimo, que é mandamento de Deus, ou até mesmo para trabalhar na igreja. Ninguém quer cargo, Todo mundo quer, mas ninguém quer cargo. Então são desculpas. Porque ainda não dá para mim e tal. Eu sempre coloco alguma coisa à frente disso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele também ele enfrentou isso, ele passou por isso. E nos ensinou que aqueles que não vão às suas festas espirituais estão perdendo e outros serão alcançados, não é verdade? Então quais são as suas desculpas? A pergunta que eu faço, quais são as suas desculpas? Vamos aprender os 3 tipos de desculpas mais usados, Vamos lá no versículo 18, Versículo 18. Vamos falar sobre o tempo.
tempo. Primeira desculpa é o tempo. Ok. Versículo 18, que foi que um dos convidados falou. Comprei um campo e preciso ir vê-lo, né? Ou então um sítio e preciso ir vê-lo. A primeira desculpa que se... Perdão. A primeira desculpa que sempre ouvimos é que eu não tenho tempo, né? Não dá, eu estou sem tempo. Esta desculpa é relativa porque, afinal, todos têm o mesmo tempo de 24 horas todos os dias. O homem que comprou o campo, né, ou o sítio, depende da tradução da Bíblia, o homem que comprou o campo, né, ou o sítio, disse que precisava ir ver a sua compra, o que ele havia comprado, ver lá o seu sítio. Esta desculpa está relacionada ao tempo, né? Porque ele não quis deixar para... Porque ele, a pergunta que a gente faz, né? Por que ele não quis deixar o campo para ver mais tarde? Não poderia ser melhor? Deixar para depois, né? Ver o campo dele lá. Não é verdade? E se já comprou o campo, não ia sair do lugar, não é verdade? Não ia sair do lugar. Porque ele não pôde esperar para ver depois? Pergunta que eu faço. A festa é de noite e não dá para ver o campo bem à noite. Então foi uma desculpa meia sem graça dele. Não é verdade? Tempo é questão de prioridade. Você tem tempo para aquilo que pensa que é importante. Há pessoas que se dizem ocupadas e gastam seu tempo em redes sociais, assistindo televisão, YouTube, WhatsApp, né? Instagram e com muitas outras coisas que poderiam esperar. Não que estas coisas sejam proibidas, mas não pode dizer que não tem tempo, tá? Não pode falar, não tenho tempo. A questão é que gasta seu tempo com outras coisas. Então diminua as tarefas ou coisas que tomam seu tempo sem perceber e dedique-se mais ao que é realmente necessário. Você tem tempo para Deus? Pergunta que eu faço. Você tem tempo para Deus? Invista o seu tempo em sua vida espiritual, tá? Segunda desculpa, vamos lá para a segunda desculpa. Qual é a segunda, pastor Ayrton? A segunda desculpa é sobre trabalho. Versículo 19 lá de Lucas 14, 19, vai lá. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Foi a segunda desculpa, né? Do segundo convidado. A segunda desculpa mais usada por todos é que trabalho muito, né? Eu trabalho demais, trabalho muito e tal, não tenho... Sabe? Trabalho muito, estou cansado. Essa desculpa também está relacionada a questões financeiras e materiais, né? Como, por exemplo, não tenho condução para ir à igreja. Se eu tivesse uma moto, uma bicicleta, um carro, eu iria, mas eu não tenho condução para a igreja, né? Ou então não consegui entregar o meu dízimo, né? Tem essa desculpa. Cada junta de bois é composta de bois do mesmo tamanho e força, tá? Então foram 10 bois que foram comprados. Preste atenção. Para testar tantos bois, não era algo tão simples que pudesse ser feito durante o tempo de uma festa. A pessoa que comprou estas juntas de bois poderia experimentá-las em outro momento que não coincidisse com a hora da festa, né? Então, outra desculpa meio esfarrapada, né? Trabalho é coisa muito importante. A palavra de Deus diz, né, que o trabalhador é digno do seu salário, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. E adverte que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pastor Ayrton, quer dizer que eu vou ter que... Alguém que não quer trabalhar também não coma? Como assim? Calma. Tudo que eu estou falando com embasamento bíblico, tá?
Não estou inventando, não estou assim, pastor Ayrton não quer dar comida porque o rapaz não trabalhou, o pastor Ayrton não vai dar comida. Não, não é isso não, gente. Não vamos interpretar mal. Isso que eu acabei de falar, né? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso se encontra na Bíblia, sim. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 10. Tá bom? Mas o trabalho como bênção de Deus não pode ser empecilho para buscar ao Senhor. Muitas pessoas procuram as igrejas pedindo a Deus a bênção de um emprego, e quando consegue um emprego, né? As pessoas afirmam que não podem mais buscar a Deus porque estão trabalhando muito, né? Trabalhando demais, estou cansado e por essa razão eu não posso ir à igreja e orar ao Senhor e buscar o Senhor. É verdade? A maior parte das pessoas que usam esta desculpa não são as que têm problemas. Não são as que têm problemas financeiros, e sim aqueles que estão prosperando, abençoados já, né? A vida espiritual não é coisa para gente à toa, e sim para quem trabalha. Vários homens de Deus foram chamados trabalhando, como por exemplo Davi, Eliseu, Gideão e os discípulos de Jesus, né? Foram chamados, estavam trabalhando, eles não estavam à toa, tá? Por isso o evangelista João Wesley, ele ensinava aos seus seguidores que quanto mais atividades tivesse num dia, mais cedo se levantava para tomar mais tempo em oração. Preste atenção. Você está trabalhando muito? Como é que está o seu tempo? Quanto mais ocupado estiver, ore mais. Ore mais, viu? Ore mais. Vamos para a terceira e última desculpa. Família. Pastor Ayrton, a família. Verdade. Vamos lá para o versículo 20. Versículo 20. O que foi que o terceiro convidado falou? Casei-me e por isso não posso ir. A terceira desculpa mais usada é com relação a questões familiares. Problemas de relacionamento com pessoas da família. Muitas vezes se tornam empecilho para buscar a Deus. É verdade? O homem que disse que havia se casado poderia levar junto a sua esposa, não é verdade? Poderia. Certamente a presença da família estaria incluída, né, no convite para a festa, mesmo que estivesse em lua de mel. Ir a uma festa só traria momentos agradáveis para o novo lar constituído. É verdade. Muitas pessoas colocam a culpa de sua vida espiritual em seus cônjuges, como Adão, que colocou a culpa em Eva. É verdade. E esta culpou a serpente. Pastor, onde está isso? Está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o 8. Também muitos jovens colocam a culpa em seus pais. Eu sou assim porque meu pai é assim, é verdade. Minha mãe é assim, por isso que eu sou desse jeito. Não, filho, não coloque a culpa em seus pais. Leia lá em Mateus, capítulo 8, versículo 21, tá? Isso não adianta nada, porque cada um é responsável pela sua própria salvação diante de Deus. Preste atenção. A única coisa que Jesus colocou acima da família é a importância de buscar a Deus, prometendo que, preste atenção, prometendo que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, né? Ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna,
Pastor, eu vou ter que abandonar toda a minha família, minha mãe, tudo. Não, meu filho, calma. Você não vai ter que abandonar ninguém. Você só vai ter que priorizar o teu tempo para Deus. Primeiro mandamento bíblico qual é? Qual é o primeiro mandamento bíblico? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre, acima de tudo. Sobre todas as coisas, não é o primeiro mandamento? Então, você não vai deixar de amar tua mãe, teu pai, teus irmãos, tua família. Jamais, né? Só que você tem que colocar como prioridade Deus. Tá bom? Dado o recado? Então, mas pastor, aonde que está escrito isso? Está escrito em Mateus, capítulo 19 e o versículo 29, tá? Se a sua família tem te impedindo de buscar a Deus, persista em buscar ao Senhor pela salvação de sua casa e nunca desanime de sua fé. Atos, capítulo 16, versículo 31. Sua família te atrapalha em buscar a Deus? Pergunta que eu faço. Ore mais ainda pela salvação de seu lar. Ore pela sua família. Não deixe de orar pela sua família. Conclusão, gente. Conclusão. Deixa eu falar uma coisa antes. Não se desculpe. Peça perdão, tá? Não se desculpe. Peça perdão. Conclusão. Existe uma diferença, gente, entre desculpar-se e pedir perdão. Qual é a diferença, pastor Ayrton? Desculpas é isentar-se da culpa, né? Desculpas significa isentar-se da culpa, justificando-se ou culpando outra pessoa. Presta atenção. Pedir perdão é assumir o seu erro, assumir que você errou, que você falhou, né? E desejar a absolvição, certo? Então não invente desculpa, peça perdão, ore a Deus, tá? Ore a Deus. Jesus disse que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus no juízo final. E ali o Senhor não aceitará desculpas, e sim julgará conforme nossas atitudes. Pastor Ayrton, onde que está isso na Bíblia, pastor Ayrton? Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o 40. A melhor coisa que podemos fazer é pedir perdão enquanto é tempo oportuno. Você confessa seus pecados a Deus? Você confessa seus pecados ao Senhor? Comece a orar mais. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Evite pedir qualquer coisa, tá? Desculpa. A Bíblia fala que o servo de Deus, ele tem que ser sim, sim, não, não, tá? Sim, sim, não, não. Por exemplo, dá para mim fazer uma coisa? Eu faço. Se não dá, eu digo não dá. Eu posso até ficar, o meu amigo, minha amiga, alguém, parente, pode até ficar chateado comigo, pode até ficar chateada comigo, mas eu não posso jamais omitir a verdade. Eu não posso dizer, olha, eu acho que dá, e não dá porque meu tempo está muito curto, eu estou trabalhando demais. Não invente desculpa. Levante os teus olhos, não invente desculpa, tá? Diga a verdade. A palavra do Senhor Deus diz que o crente, o servo do Senhor, é sim, sim, não, não. Dá. Não dá, diga não dá, mas não invente desculpa, tá bom? Não invente desculpa. Diga que não dá. Ah, pastor, mas se eu falar que não dá, a minha irmã ou o meu irmão vai ficar chateado comigo.
mas mais chateados vão ficar com você depois que descobrirem que você inventou uma desculpa e que você não fez aquilo que você inventou que faria. Aí eles vão ficar mais chateados com você ainda. E pior, isso é pecado, tá? Isto é um pecado. Mentir é pecado. Então não invente desculpa. E não coloque nada, trabalho, família, né? Não coloque nada que venha a ser um empecilho para que você venha cultuar o Senhor Deus. Esse é o primeiro mandamento do Senhor. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Amém? Fique com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.